A Gabriela também já chegou. Bom dia, Gabriela. Pedro Henrique está chegando também. Djalma Marques chegou. Temos 6 alunos. Em breve começaremos nossa aula. Dá mais um minuto. Sete pessoas só? Cadê os outros? Onde estão os outros? Bom dia, Maria Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Estamos esperando aqui que chegue mais alguma pessoa aí. Já já começaremos a aula. Vamos começar a aula mesmo com pouca gente, depois o povo vai chegando. Bom dia, bem-vindos. Na aula passada, sexta-feira, a gente estava falando de uma classificação química, cristaloquímica, que esse senhor aqui fez, José Lima de Faria,
que ficou conhecida depois como a classificação de Lima de Faria. Aí, ele escreveu um livro em 3 volumes, aqui é o volume 1, classificando todos os compostos químicos que ocorriam como minerais conhecidos naquela época, né, que ele escreveu esse livro. E é uma classificação bastante grande, né, com muitos detalhes, mas aí nessa disciplina aqui a gente aprende só os primeiros, né, os mais simples, que são aqueles minerais que iônicos, né? Em geral são compostos iônicos, que são formados a partir daqueles 3 tipos de empacotamento simples também que a gente conheceu, que são o HCP, o CCP, os dois são compactos, né? E aquele outro que não é tão compacto, que é o do cubo simples. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa classificação e vocês podem baixar os 3 livros desse senhor na internet para saber mais sobre a classificação. E aí, aqui o que está falando, aqui tem esses 2 tipos de empacotamento, né? E esses empacotamentos, eles recebem esses símbolos aqui, X, C e XH, quando a gente vai tratar de compostos iônicos, onde eu tenho cátion e ânion. Aí o X vai representar ânion. Então, X representa um ânion em empacotamento compacto cúbico, que é o CCP, e XH representa ânions em empacotamento HCP, hexagonal compacto. E aí, para esse tipo de representação, a gente vai usar o X para o ânion, né, como eu já falei, e o A para o cátion, A para cátion. Quando um cátion, por exemplo, estiver ocupando uma cavidade tetraédrica, ou seja, número de coordenação 4, a gente vai escrever AT. AT, isso significa um cátion ocupando vazios tetraédricos. Por outro lado, AO significa um cátion ocupando um vazio octaédrico, ou seja, o número de coordenação é 6. E aí, nesse tipo de empacotamento, a gente encontra também sítio triangular, mas a gente não vai lidar com eles nessas estruturas que a gente vai tratar aqui, que são as mais simples, né? A gente vai aprender só o beabá da classificação cristaloquímica do Lima de Faria. Aí fala aqui outras coisas, a gente já leu isso daqui a semana passada, né? E aí depois tem aqui quando o empacotamento é cúbico simples, que é aquele empacotamento que não é compacto, né? Aquele outra maneira de arranjar os átomos, aí a gente vai usar X para o ânion, quando ele tiver nesse tipo de empacotamento, a gente vai escrever XSC, que quer dizer cubo simples, né? Cúbico simples. E aí os vazios vão ser todos eles cúbicos, né? Ou seja, a coordenação 8. E aí a gente vai falar que a gente tem o nosso cátion A, ocupando esse espaço aqui, que são os únicos disponíveis quando a gente tem esse tipo de estrutura. Aí, a gente viu aqueles arranjos, né? CCP, HCP, SCP. A gente falou em esferas completamente idênticas, né? E aí a gente estava imaginando ligações metálicas, né? Aí eu tinha, por exemplo, um elemento metálico, ouro, né? E aí, então, ficavam vazios na estrutura, mas eu não colocava nada naqueles vazios. Por quê? Porque só o elemento ouro, por exemplo, né, que a gente estava falando, só ele já iria satisfazer a estrutura. Não é um cátion, não é um ânion, né? Mas são ligações metálicas que estão presentes lá. Aí, quando a gente começa a imaginar que esse mesmo empacotamento ele não está sendo feito por metais, por elementos metálicos, né? Aí a gente vai ter oxigênio formando esse arranjo, vai ter flúor, vai ter cloro, que são íons, né? Ânions negativos, carregados negativamente, ou seja, né? E aí eu vou precisar colocar naqueles vazios que ficam lá, vou colocar cátions. Os cátions são pequenos, os ânions são grandes, né? Então os cátions vão ocupar aqueles interstícios, aqueles vazios que vão ficar lá.
E aí a gente vai contar, depois tem a figura que a gente vai aparecer daqui a pouco aqui, a gente vai contar quantos vazios tetraédricos, quantos vazios octaédricos vão estar numa estrutura desse tipo, e a gente vai ver que para cada ânion nesse tipo de estrutura, eu vou ter dois, para cada ânion, um X, né? Eu vou ter dois vazios tetraédricos, relação 2 para 1, ao mesmo tempo que eu vou ter um vazio octaédrico nesse tipo de estrutura. E vai acontecer a mesma coisa quando eu tiver esse tipo de arranjo, HCP, né? Aqui era o empilhamento A, B, C, aqui é empilhamento A, B. E aí mais acontece de ter esses mesmos vazios, né? A mesma quantidade de vazios, não são os mesmos, né? Mas a mesma quantidade, mesma proporção de vazios. E a gente vai imaginar agora, então, que a gente vai ter ânions nesses tipos de arranjo e cátions ocupando esses espaços aqui. Aí, bom, isso daqui, se for arranjo desses dois tipos, eu não vou ter vazios cúbicos, né, de coordenação 8. Esses vazios eu vou ter só aqui nesse tipo de estrutura, né, se eu imaginar esse tipo de estrutura, onde eu tenho ânions nesse arranjo aqui, que é não compacto, eu não vou ter nem vazios tetraédricos, nem octaédricos, mas vou ter vazios cúbicos. Então, em resumo, é isso daqui que a gente vai ter de vazios. Ah, eu trouxe a figura aqui, a figura para a gente ver. Então, a estrutura aqui é do tipo que eu tenho aqui essa cela de faces centradas, ou seja, aquele arranjo CCP, né? CCP, desculpa. E, então, se eu tenho esse tipo de arranjo, esse tipo de célula unitária, que é a célula unitária de face centrada, aí eu começo a procurar onde estão aqueles vazios, né? Porque eu falei, olha, tem vazios tetraédricos e vazios octaédricos, aonde eles estão? Aí eu marquei numa figura aqui onde estão os vazios octaédricos, nessa outra eu marquei onde estão os vazios tetraédricos. Eles ocorrem ao mesmo tempo, né? Eu só separei num desenho um, no outro desenho outro, para ficar mais fácil da gente enxergar. Mas eles vão existir ao mesmo tempo. Se, por exemplo, eu tiver os ânions aqui, imagina flúor, né, em vermelho, aí eu vou colocar cátions ou nesses vazios octaédricos ou nesses vazios tetraédricos, né? Teoricamente, eu posso encher todos esses vazios octaédricos e todos esses vazios tetraédricos. E se eu tiver uma estrutura desse tipo, eu vou anotar lá que eu tenho dois interstícios tetraédricos ocupados por cátions e, ao mesmo tempo, eu vou ter um vazio octaédrico ocupado por cátion para cada ânion que eu tiver na estrutura. Depois a gente vai ver isso escrito, né, para ficar mais fácil. Mas o que acontece, né? Acontece o seguinte, eu tenho os ânions, aí os cátions vão estar lá para quê? Os cátions vão estar lá para neutralizar esses ânions. E aí, eu vou perceber que se eu começar a ocupar todos os vazios octaédricos e também ocupar todos os vazios tetraédricos, eu vou ter excesso de cargas positivas, o que vai impedir a existência da minha estrutura, né? Eu não posso ter uma estrutura cristalina estável onde eu tenho excesso de carga positiva ou negativa, né? Daí o que acontece na prática é que os vazios octaédricos vão estar normalmente parcialmente ocupados, os tetraédricos também. Em geral, quando os octaédricos estão ocupados, os tetraédricos não estarão ocupados, e assim por diante. Então, a gente vai ter uma ocupação parcial só desses interstícios, em geral, nas estruturas de compostos iônicos. Aí é que tem os textos, né, explicando aqui, ó. No caso do NaCl, grupo espacial, sistema cristalino cúbico, o cátion sódio ocupa os sítios octaédricos, número de coordenação 6. Logo, o ânion cloro só pode estar em padrão de empacotamento CCP. Então, aqui está explicando, né, mais ou menos, que a gente tem um arranjo CCP do cloro, né? Eu imagino aqui que está o cloro aqui. E aí, onde que o sódio, que é o ânion, né? Que é o cátion, que é o ânion cloro,
o cátion sódio, ele está falando aqui que o cátion vai ocupar os sítios octaédricos. Então, imagina, olha, aqui vai estar o sódio, né? E aí eles vão estar na relação de 1 para 1. Ou seja, eu preciso ter um sódio para neutralizar um cátion. Aí diz, então, que a representação aqui, segundo Lima de Faria, aquele senhor lá de Portugal que a gente viu agora há pouco, a representação, segundo ele, vai ficar assim, ó, AOXC. Isso quer dizer que os ânions, no caso cloro, estão num arranjo CCP, né, cúbico compacto, e o cátion, que é o sódio, vai estar ocupando o vazio octaédrico. E aí, eles estão na relação de 1 para 1, né? Vamos ver que naquela tabela lá, olha, aqui diz que no arranjo CCP, eu tenho um vazio octaédrico para cada ânion. Então, se eles estão na relação 1 para 1, 100% dos vazios octaédricos estarão ocupados. É o que está escrito aqui, ó, uma ocupação catiônica de 100%. Um sítio octaédrico por ânion, que está explicado detalhadamente isso. E aí diz aqui embaixo que outros compostos, a gente já conversou um pouco sobre isso na sexta-feira, mas a gente precisa retomar o assunto, né? E diz que outros compostos também vão ter esse mesmo tipo de estrutura, ou seja, vão ser isoestruturais, né? Por exemplo, esse mineral periclásio, a galena, que você já conhece, que é sulfeto de chumbo. Olha, aqui não vai ser aquela típica ligação iônica, né? Vai ser uma ligação diferente, mas os arranjos vão ser os mesmos, tá bom? E vários outros exemplos aqui embaixo para vocês verem. Ali eu pus o desenho aqui, né? Então, da fluorita, a estrutura da fluorita, como que se arranja os átomos de sódio e de cloro na estrutura. Aqui eles estão todos grudados um no outro, como costuma acontecer, e aqui eles foram espalhados para a gente enxergar melhor a estrutura, e a gente vai ver que é exatamente aquilo que estava... Onde estava? Estava aqui, ó. Tá vendo? Aqui o sódio é menor, né? Pequeno. O cloro é grande. E o sódio, então, vai ocupar interstícios dentro da estrutura. Aí... sim, agora vamos falar aqui de um outro tipo dessas estruturas, onde o ânion outra vez está naquele arranjo CCP e o cátion está ocupando vazios octaédricos, mas aqui o que acontece é o seguinte, olha aqui a fórmula desse composto aqui, ó, cloreto de cádmio. Veja só, para cada 2 cloros, eu tenho cada 2 ânions cloro, eu tenho um cátion cádmio. Ou seja, olha só, aqui ele não está mais ocupando 100%, né? Porque senão teria de ter CD2, né? 2 cádmios para cada cloro. Aí acontece o que nesse caso? Aí acontece que só 50% das cavidades octaédricas estarão ocupadas. Bom, diz outra vez, né, no meio de coordenação. Então, uma estrutura daquele mesmo tipo, mas desse mesmo tipo que está aqui, mas só metade desses espaços aqui vão estar ocupados pelo cádmio. Deixa eu ver. Aqui tem a estrutura, né? E aí está marcado aqui, está marcado em azul mais escuro, aonde o cádmio vai ficar nessa estrutura. E esse claro aqui, esses círculos claros vão ser vazios, vão ficar vazios dentro da estrutura. Olha só, existe um arranjo, então, né? Não é qualquer um dos vazios que vai estar ocupado e qualquer um que vai estar desocupado, mas não, determinados estão ocupados e determinados estão desocupados. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que vai acontecer nesse sólido aqui? Vamos pensar um pouquinho. Nesse cristal aqui, cloreto de cádmio. Alguma coisa, o que vai causar eu ter essas fileiras todas vazias, né? Esses vazios ordenados aí, vocês conseguem imaginar? Vamos ver aqui.
Professor, mas como eu vou saber qual está ocupado e qual não está? Ah, só se sabe isso porque fizeram um estudo de estrutura cristalina, a partir de difração de raio-x. Então, as pessoas fizeram aqueles gráficos lá e ficaram calculando os planos, e aí descobriram: olha só, o cádmio está ordenado na estrutura. Senão você não saberia. Muitas outras estruturas desse tipo você encontraria, por exemplo, o cátion distribuído homogeneamente e os vazios distribuídos homogeneamente. Agora, nesse caso aqui, não, aconteceu dessa maneira, aconteceu de ser dessa maneira. Isso é porque, às vezes, o balanço de carga fica mais estável, né? Precisa estudar em detalhe a estrutura para saber o que causa esse ordenamento. A gente fala ordenamento de vazios e ordenamento de cátions na estrutura. Então, só olhando a fórmula, você não sabe onde vai estar ocupado, onde não vai estar ocupado. Precisa estudar antes o composto para saber. Mas aí vocês conseguem imaginar o que causa eu ter esses vazios aqui dentro de uma estrutura cristalina? Alguém consegue imaginar o que isso vai causar? Porque vai ter alguma consequência, né, nas propriedades do mineral ou do composto sintético. Vamos pensar. Tem a possibilidade de entrar impurezas nesses vazios? Só se eu só posso colocar outras coisas aqui nesses vazios aqui se eu arrancar mais algum outro desses cátions que estão aqui. Por quê? Porque senão vai ficar um excesso de cargas, né? Por exemplo, você está falando de eu colocar átomos de ferro nesse vazio aqui, aí vão ficar cargas positivas sobrando, né? Eu preciso arrancar alguns desses daqui, alguns desse cádmio, né? Um cádmio bivalente, para colocar um ferro bivalente aqui. Isso às vezes acontece, às vezes se encontra um composto dessa maneira. Mas não adianta você só colocar coisas aqui, né? Tentar encher, porque você vai ficar com excesso de cargas positivas. Mas eu estava tentando dizer para você o seguinte: se eu tiver fileiras assim, né? Fileiras, planos, né? Isso aqui no fim vai ficar um plano se eu olhasse direito, um plano de átomos vazios, isso daqui vai causar clivagem. Então, clivagem muitas vezes acontece por causa disso, por causa de planos ordenados de vacâncias de átomos. Mas não acontece só isso, acontecem outras coisas. Acontecem outras coisas. Quando a gente olhar os elementos de simetria que estão presentes aqui, eles vão ser diferentes dos que estão aqui, né? Aqui eu tinha uma cela cúbica com elementos de simetria, aqueles que aparecem nos minerais cúbicos, né? Eixo 4, essas coisas. E aqui já não vai acontecer mais isso. Esse composto, olha só como que ele vai ficar. Olha aqui, ele vai ficar trigonal. Ou seja, eu destruí a simetria. Eu não só causei planos de clivagem, mas também eu destruí a simetria, diminuí a simetria, não destruí, né? Ainda ficaram os eixos 3, um eixo 3 só ficou, né? Porque era para ter 4 eixos 3, se fosse do sistema cúbico, e o eixo de simetria 4, eixo de simetria 2, que estaria naquelas posições A1, A2 e A3, desapareceram. O mineral virou um mineral trigonal por causa disso. Aí é que acho que o texto explica. Vamos ler esse texto aqui para ver. Os sítios octaédricos poliedros de coordenação são ocupados pela metade, mas em vez disso ocorrer de maneira regularmente distribuída, ou seja, aleatoriamente pela estrutura, formam-se planos de sítios ocupados alternados com planos de sítios vazios. Isso resulta em que, apesar do empacotamento padrão CCP do cloro, a simetria diminui para trigonal. Olha só, com o eixo impróprio 3 perpendicular ao empilhamento dos planos. Nesta direção, eixo 0001. Olha aqui, ó, eixo, lembram-se aquele eixo de zona, né, que a gente representava assim, ó, entre colchetes, né, tem que representar entre colchetes. Há alto coeficiente de expansividade térmica, olha só, outra propriedade, né, e desenvolve-se clivagem 0001. Veja que quando é clivagem, são formas cristalinas, né?
E quando são formas cristalinas, a gente põe entre chaves, ó. Entre chaves, quando a gente está falando de uma direção, uma linha, né? A gente põe entre colchetes. E aqui a gente põe entre chaves. Clivagem paralela ao empilhamento. Olha só que interessante, né? Você começa a lidar com estruturas, começa a ver ocupação de vazios, e você acaba destruindo descobrindo um monte de propriedade porque você destruiu, você diminuiu a simetria do seu composto. Então, vejam como é interessante a gente pensar em estrutura cristalina, vazios, arranjos, né? Aí, vamos olhar aqui um outro composto, que é o NiAs, niquelina. Esse nome aqui está errado, viu? Precisa consertar. Esse mineral chama nicolita. Esse daqui é um nome antigo. Consertem aí, nicolita, viu? Com 2C, nicolita. Acho que é com 2C. Mas, de qualquer maneira, arsenieto de níquel. E aí vamos dar uma olhada como que é a estrutura desse material, pensando naquelas estruturas do lima de faria, né? Então a gente passa um tempão pensando nisso, como são os arranjos. E aí diz aqui, ó, tá o texto aqui. Estrutura tipo AOXH. Olha só, agora tá o H aqui. O que quer dizer XH? Digam para mim. XH. Expliquem para mim o que quer dizer isso. Vou ver aqui, esperando respostas. O que quer dizer o XH? Respostas ainda não chegaram. É o ânion em HCP. Oi, fala mais alto um pouquinho. Ânion em HCP. Isso, muito bem. Vamos aplaudir a Camila. Veja, ela acertou. Quer dizer que os ânions nesse mineral estão no arranjo HCP. Muito bem. Ou seja, é aquele tipo de arranjo A, B, A, B, A, B, onde a célula unitária vai ficar hexagonal no final, né? Célula hexagonal. E aí, olha, só olhando aqui, a gente já vê aqui, olha, hexagonal, né? Aqui um eixo 6, 3, um eixo helicoidal 6, 3. Aí, bom, então, tá falando aqui, né, que os ânions estão no arranjo HCP e AO. O que quer dizer o AO? O que será que quer dizer isso? AO, digam para mim. AO. Esperando resposta. O que quer dizer o AO? Os cátions no vazio octaédrico. Muito bem, os cátions estão no vazio octaédrico. Vamos aplaudir essa aluna. Então, aqui está explicado, olha, onde estão os ânions, onde estão os cátions nesse tipo de estrutura, né? Então, está aqui a fórmula da nicolita, né? Consertem aí nicolita, que está escrito errado aqui. Aí diz aqui que o número de coordenação é 6, o níquel entre os ânions de arsênio, ou seja, está ocupando vazios octaédricos, né? Um octaedro, ele é composto por 6 ânions, e aí no meio vai ficar o níquel. Muito bem. Depois a gente vai ver figura daqui a pouco. Aqui diz que a ocupação catiônica é 100%. O que quer dizer isso? Ah, é aquilo que a gente falou no arranjo HCP. Tá aqui. Arranjo HCP. Para cada ânion, eu tenho possibilidade de colocar um cátion nos vazios octaédricos. Eu poderia colocar 2 nos vazios tetraédricos também, mas nessa estrutura não é o caso, né? Está falando aqui que todos eles estão nos vazios octaédricos. Então, tem uma ocupação de 100%. Aí, o que fala aqui mais, né? Depois a gente vai olhar a figura e tentar entender melhor. Os sítios octaédricos poliedros de coordenação compartilham faces. Olha só, a gente viu alguma hora, em alguma aula anterior, que compartilhar face não é legal, né? Quando você tem um poliedro compartilhando face, aí os cátions vão ficar muito perto uns dos outros, e cátions se repelem, né? Eles não aguentam ficar perto um do outro, eles não toleram a proximidade. Então, mas como é que está compartilhando face? Ah, tem a explicação, ó.
Isto só é possível porque há forte componente metálico na ligação entre níquel e arsênio. Olha só, então ligação entre níquel e arsênio não é mais ligação iônica, né? Aquela ligação simples, né? Que acontece, mas é uma ligação metálica ou parcialmente metálica, né? Que as ligações são coisas sempre intermediárias, né? Uma da outra, nunca são definitivamente aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente imaginou, a ligação é metálica, a ligação é iônica. Não, muitas vezes é coisa intermediária. Aí diz aqui, bom, então, como ela não é mais ligação iônica, né? Isso daqui não está mais se comportando, o níquel não está se comportando como fosse um cátion nessa ligação. Ele está se comportando como se ele fosse um metal, o arsênio como um metal. Ah, então eles conseguem um níquel ficar perto de outro níquel, né? Aqui diz, ó, se a ligação iônica fosse mais forte, a estrutura cúbica seria preferida, onde os poliedros compartilham apenas arestas. Ó, tá vendo? Se fosse uma ligação iônica, eles precisariam ficar mais afastados. E aqui diz que um arranjo desse tipo aqui seria melhor, né? E aqui manda ver a terceira regra de Pauling. Lembra que a gente já falou desse Linus Pauling, que ele falou de várias... ele estabeleceu várias regras, né, de ligações. Então, a gente volta lá para trás e lê depois. E aqui diz que tem outros compostos que funcionam igualzinho aqui, ó. Milerita, que é sulfeto de níquel. Veja que parecido, ó. Arsenieto de níquel, sulfeto de níquel, enxofre e arsênio são muito parecidos, né, quimicamente, seu comportamento. Olha esse outro mineral, pirrotita, no sulfeto de ferro. Não é a pirita, né? Pirita é FeS2. Essa é a pirrotita, FeS. Aliás, esse mineral é atraído pelo ímã, viu? Que nem a magnetita, igual a magnetita. E aqui tem uns outros compostos aqui, que são sulfetos de metais de transição ou combinados com telúrio, selênio. Bom, aí é coisa de olhar na tabela periódica, né? Para a gente ver quem são os metais de transição. Aí tem as figuras aqui de como são essas ligações, então, a gente precisaria olhar com mais cuidado, né? Mas diz aqui que, aqui é um arranjo que a célula vai ficar hexagonal, né? Os ângulos aqui de 120 graus, e aí 60 graus, né? Aqui no caso. E aí, o que mais que a gente pode ver aqui? Aqui são 4 células unitárias. Então, tá a distribuição. Quem que é? O níquel está em azul e o arsênio está em preto. Veja aqui que o níquel foi ocupado nos vértices. Aí, aqui está falando... Aqui não é uma célula... Normalmente, o que a gente faz é colocar os ânions em volta e os cátions por dentro. Mas aqui colocaram o níquel por fora, porque ele realmente não está se comportando como um cátion aqui, né? As ligações são principalmente ligações metálicas. E aí, eu queria que você me dissesse o que quer dizer esse 0,5, esse 3/4, 1/4, que são esses números que estão colocados ao lado dos elementos. Digam para mim, o que representa isso? A gente pega uma figura assim, a gente tem que entender o que ela está. Altura, muito bem, palmas para esses 2 alunos. Ó, 2 alunos responderam, Eduardo e Pedro. Então, muito bem, a altura, né? Porque aqui a gente tem, olhando essa célula unitária, para cá a gente tem o A1, né? Para cá a gente tem o A2, o A3 ficaria lá para trás, né? Aqui nesse lado é o lado negativo do A3. Então, para a gente saber a posição com relação em A1 e A2, basta a gente olhar aqui e medir, né? Mas a relação desses ânions, desses elementos que estão aqui com o eixo C, eu só sei se eu anotar aqui, olha, está na altura 0 e na altura meio. Todos esses estão na altura 0 e meio. E esses daqui estão na altura 3/4, esse daqui está na altura 1/4. Então, temos outros desenhos aqui, uma região mais ampla da estrutura, que tem um hexágono inteiro, né? Que é mais que uma célula unitária.
Então, a gente olhando por aqui, aqui é só a célula unitária vista de lado, né? E aí a gente vê aqui, ó, 1/4, aqui outro 3/4, né? Então, a gente fica olhando esses desenhos e a gente vai entendendo, então, como funciona a estrutura desses minerais. Aí, aqui um outro exemplo, né? Só que aqui não é mais igual daqueles que a gente já viu. Por quê? Porque aqui o ânion está em arranjo CCP e o cátion está ocupando posições tetraédricas. Olha, nós não vimos nenhum ainda que ocupasse posição tetraédrica. E aqui a gente vai falar da esfalerita, que é o sulfeto de zinco. A gente já viu, aliás, essa estrutura, mas vamos agora olhar de novo pensando nesses símbolos que estão aqui. E aqui diz, então, o grupo espacial. A que sistema pertence esse mineral aqui? Qual o sistema cristalino desse mineral? Digam para mim. Isométrico, muito bem. Como que eu sei que ele é isométrico? Como que eu sei? Como que eu descubro que o mineral pertence ao sistema isométrico? Pensando. Porque 3 na segunda posição. Muito bem, parabéns, Pedro Henrique e Maria Fernanda acertaram a resposta. Porque tem o 3 na segunda posição. Se ele estivesse na primeira, seria sistema trigonal, né? Como um que a gente já viu agora há pouco. Aí diz aqui, ó, que o número de coordenação do cátion aqui, o cátion aqui é o zinco, né? É 4, ou seja, tá certo, né? Que ele está ocupando um vazio tetraédrico. E aqui diz que ele está ocupando 50% só. Por que diz que ele está ocupando 50% só? Que coisa! Expliquem para mim por que ele está ocupando só 50%. Porque como eu sei que ele não está ocupando 100% das cavidades? Pensar, pensar, pensar. Por que será que não está ocupando 100%? Por causa do vazio tetraédrico. 2/1x. Oh, muito bem, olha só, 2 pessoas acertaram aqui. Quem é? Pedro Henrique e Maria Fernanda. Muito bem, parabéns. Exatamente isso que a gente viu essa tabela aqui, e a gente viu que existem 2 vazios tetraédricos para cada ânion numa estrutura CCP, que é o caso ali, né? Aqui, ó, né? CCP, então eu tenho 2 vazios tetraédricos. Então, para ocupar 100%, a fórmula precisaria ser A2x, né? A2x, não é A1. Né? Então, só metade dos vazios tetraédricos estão sendo ocupados. E 0% dos vazios octaédricos. A gente nem fala isso, né? Mas nenhum dos vazios octaédricos está ocupado. Eles estão todos ociosos lá dentro, né? Todos vazios. Aí diz aqui, ligação com forte componente covalente. Olha, não é uma ligação tipicamente iônica, né? Sempre que eu tenho enxofre, as ligações não são tipicamente iônicas. Com interpenetração de orbitais híbridos tipo sp3, semelhante ao diamante. Olha só. E a gente já viu, né? Vamos olhar aqui o desenho para a gente conversar. Lembra a estrutura do diamante? Como que era a estrutura do diamante? Se eu trocar todos esses zinco que estão aqui e todos esses enxofre que estão aqui, se eu trocar tudo isso por carbono, eu vou ter exatamente a estrutura do diamante, né? Então vejam só, o mesmo tipo de estrutura sendo ocupado por elementos químicos diferentes. E aí olhando aqui, eu vejo também, ó, alguém quer participar dessa chamada. Como é que eu faço aqui para autorizar? Permitir? Não. Sumiu agora, eu não sei como autorizar aquela pessoa a participar. Bom, tudo bem. Aí, então, eu tenho mostrando aqui o que a gente estava falando. Ah, sim, que os vazios tetraédricos, só 50% deles são ocupados. E é verdade, olha aqui, ó. Eu tenho o dobro de vazios tetraédricos aqui, né? Eu vejo que só metade está sendo ocupado.
Aqui, por exemplo, eu poderia ter um outro aqui em cima, né? Tem um espaço ocioso aqui embaixo também. E aí, então isso é o que acontece com a esfalerita, porque teria possibilidade de ocupar o dobro disso se todos os vazios tetraédricos estavam ocupados. Aí, o que mais que fala aqui? Esta estrutura é adotada por compostos como... Aí tem um monte de fórmulas daqui, alguns deles ocorrem como mineral, outros não, né? Aí não está anotado quais sim, quais não, que são combinações de elementos das colunas simetricamente dispostas à coluna 4A do C. Então, aqui a gente vê que elementos químicos que a já está participando, ela conseguiu entrar na sala. Acho que a porta estava fechada, ela bateu, aí conseguiu entrar. Aí, sim, então, esses compostos aqui vão funcionar igualmente os ENS. Por quê? Porque o comportamento de alguns átomos é muito semelhante. Por exemplo, arsênio. Aqui, o arsênio se comporta muito parecido com o enxofre e assim por diante. Aí, o que mais temos aqui? Vamos ver um outro tipo de estrutura aqui agora, onde os ânions estão em um arranjo HCP e os cátions vão ocupar os vazios tetraédricos. E aí tem o exemplo da wurtzita. Olha só, a fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. Como que a gente chama? A mesma fórmula que a esfalerita. Só que agora é a wurtzita, né? E aqui diz que é um mineral polimorfo da esfalerita, ou seja, é a mesma composição química, mas uma estrutura diferente. Enquanto aqui era um mineral cúbico, né, do sistema isométrico, aqui vai ser um mineral no sistema hexagonal. Aqui outra vez, ó, 6,3. E aqui está falando que os cátions, né, aqui no caso o zinco, vai ocupar vazios tetraédricos. E aqui, olha, o mesmo caso, ocupação 50%, né? Que é o mesmo caso, porque quando eu tenho arranjo hexagonal, vamos olhar nossa tabela, hexagonal aqui, ó. Eu tenho possibilidade de 2 vazios tetraédricos para cada ânion, se a estrutura for totalmente preenchida, né? Se todos os espaços disponíveis forem preenchidos. E lá no caso daquele mineral, acontece igual da esfalerita, só metade é ocupada. E aqui está o grupo espacial que vai ficar. Então, o número de coordenação é o mesmo, né? Está no vazio tetraédrico, ocupação 50%. As ligações são a mesma coisa, né? Forte componente covalente. E aqui tem outros compostos que vão adquirir essa estrutura, bromelita, zincita, grenoquita. Vejam que parecido, né? O cádmio vai se comportar como o zinco. Aqui outra vez tem o zinco e o oxigênio. Em vez de enxofre, tem oxigênio. Aqui, ó, oxigênio e berílio. Então, são elementos diferentes, mas a estrutura vai ser a mesma no final. Aqui diz aqui, ó, observação. Pela razão dos raios apenas, ZNO deveria adotar a estrutura AOX-C, número de coordenação 6. O caráter covalente, porém, diminui a distância interatômica entre zinco e oxigênio, favorecendo o número de coordenação 4. O que quer dizer isso, né? Aquela pessoa lá, Linus Pauling, ele escreveu aquelas regras todas e falou, olha, você calcula o tamanho, a relação de tamanho de raio iônico entre o ânion e o cátion, para você prever qual vai ser o número de coordenação. Aí, se você pegar aqueles raios, os raios do oxigênio e do zinco e calcular o número de coordenação provável, né, previsível por aquela regra, você vai falar, o número de coordenação é 6. Mas aí, no caso, não é 4. É 4 por quê? Porque não é um composto iônico, né? É um composto principalmente covalente. Então, se é covalente, aquelas regras do Linus Pauling podem não funcionar, e não funcionam, muitas vezes não funcionam.
Então, isso é o que justifica de você ter um número de coordenação diferente, por exemplo, aqui na zincita, ok? Aí, não tem o desenho da... Oh, não trouxe o desenho da urticita. Esqueci. Mas vamos ver aqui outro tipo de estrutura, e agora não é mais aquele arranjo, não é nem CCP nem HCP, arranjo cúbico simples. Olha só, aqui está o ânion, né, nesse tipo de arranjo, e cátion ocupando espaços cúbicos. E o exemplo é a fluorita, a famosa fluorita, né? E aí, olha aqui a fórmula da fluorita, CaF2. O flúor está nesse arranjo e o cálcio está ocupando vazios cúbicos. E aqui, ó, aqui o número de coordenação é 8, né? Se vazio é cúbico. Aí a estrutura, né, vai ser um mineral cúbico. E aqui diz que a ocupação catiônica é 50%. Por que é 50%? Aí a gente vai outra vez olhar aquela tabela, outra vez, tem que estar sempre com essa tabela próxima, né? A gente vê aqui ó, o arranjo simples, vê que não tem vazio tetraédrico, não tem vazio, mas tem um vazio cúbico para cada ânion, né? Então lá era CaF2, né? Se eu tenho para cada 2, se eu tenho 2 flúor e eu fosse ocupar todas as cavidades, eu teria que ter 2, né? 2 aqui, mas não é, né? Como é que está a fórmula lá? Vamos olhar lá. O que a gente está falando? Aqui, né? Flúor 2, cálcio. Está ocupando um só, né? Se fosse 100% de ocupação, eu teria que ter 2 cálcio para 2 flúor. Diga para mim, por que eu não posso colocar 2 cálcio aqui na estrutura? Expliquem para mim. Por que eu não tenho uma fórmula Ca2F2? Pensando, por que a fórmula do mineral não é Ca2F2? Porque o cálcio ele é bivalente. Muito bem, palmas para essa aluna, palmas para a Camila. O cálcio é bivalente, o flúor é monovalente, né? Então, para cada 2 flúores, eu preciso ter um cálcio, senão eu vou ficar com excesso de cargas positivas. Vejam só, a princípio, assim, a gente olha assim as fórmulas de minerais, pensa, tudo aleatório, né? Eu posso colocar quanto cátion, quanto ânion eu quiser, posso fazer qualquer tipo de estrutura. Não é verdade, né? Não é verdade. Eu preciso ter neutralidade eletrostática e uma fórmula tem de combinar com uma determinada estrutura. E aqui, então, por isso que está aqui, ocupação catiônica 50%. Aí vamos ler aqui o que está falando o texto, aqui se tem alguma coisa interessante. A ligação é fortemente iônica. Delta E igual a 3. O que é isso, delta E? Delta E. Alguém sabe dizer para mim o que é isso? Delta E. Vamos tentar lembrar, fazer um esforço. Variação de eletronegatividade, diferença de... Muito bem, quem acertou aqui? Maria Fernanda e Eduardo. Olha, os dois acertaram. Parabéns para vocês, exatamente isso. A diferença de eletronegatividade. A gente tem uma tabela periódica aí na nossa apresentação, onde tem o valor de eletronegatividade para cada elemento. E aí a gente calcula a diferença, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, maior a tendência da ligação ser iônica. E é o caso aqui, se eu pegar o cálcio e o flúor, eu vou ter exatamente isso, né? Eu vou ter um valor elevado, 3, e aí, então, a ligação é fortemente iônica por causa disso. Aí diz aqui, os sítios catiônicos cúbicos, poliedros de coordenação, são ocupados alternados, diminuindo a repulsão, hein? Faltou o N aqui, entre os cátions, como eu escrevi mal aqui, cátions, né? De carga relativamente alta.
cátion 2+. Essa disposição alternada dos sítios vazios resulta na clivagem. Olha só, outra vez, né? Clivagem. E outra vez você tem disposição alternada dos sítios vazios, ou seja, você tem um cálcio e um vazio em determinadas posições que são alternadas entre si. Então, isso vai fazer a mesma coisa. Cadê aqui? A fluorita, né? Isso também vai fazer com que ocorram... O que estava escrito aqui mesmo? Clivagem octaédrica, né? Quando você quebra um cristal de fluorita, você vai ver que vão aparecer 6 planos de clivagem que vão coincidir com 4 direções. Desculpa. 6 direções de clivagem, né? Não, desculpa, começa tudo de novo. 8 direções de clivagem, paralelas 2 a 2, né? Ou seja, são 4 direções diferentes de clivagem. Isso vai corresponder a um octaedro. E aí, esse octaedro é determinado, então, pela distribuição de vazios e de átomos de cálcio dentro da estrutura. Aí diz aqui que outros compostos que vão ter o mesmo tipo de estrutura são esses daqui, ó, SrF2. Olha só, estrôncio e cálcio, eles ficam na mesma coluna, né? Na segunda coluna da tabela periódica, e tem um comportamento semelhante. Eu posso imaginar compostos semelhantes que eu vou trocando os cátions e a estrutura se mantém. Aqui também, olha, o bário também está naquela mesma coluna, na segunda coluna da tabela periódica, e o cloro está na mesma coluna que o flúor. Então, você pega lá alternadamente eles, você vai calcular a diferença da eletronegatividade, você vai ver que vai ser grande também, né? E aí você vai ter o mesmo tipo de estrutura cristalina, então, por causa disso. E aqui diz que óxidos também fazem isso, ó. Óxido de zircônio, óxido de urânio. Essa é a uraninita, esse mineral. Esse daqui é a zirquelita, eu acho. Zirquelita. E aí, então, vão ter todos eles o mesmo tipo de estrutura. Aí eu tenho um desenho aqui, desenho de estrutura da fluorita, só que aqui foi desenhada de maneira também diferente da tradicional, onde eu coloco os ânions nos limites e os cátions no interior. Aqui foram colocados os ânions no interior e os cátions nos limites da célula unitária. E aí, então, aqui então o cálcio está em azul, o flúor está em amarelo, e aí... Ah, sim, aqui está falando onde se notar sítio cúbico vazio no centro. Olha, lá no meio tem um vazio também, né? Vazio até que grande. E aí, mas não tem nada ocupando lá, porque eu não tenho como colocar mais cátion ou mais ânion dentro dessa estrutura, porque iria causar esse tipo de excesso, né, de carga. Não posso, já tem cálcio e flúor suficiente para manter a eletronegatividade, eu não posso colocar mais um cátion ou um ânion lá no meio. Parece que tem uma pergunta aqui, vamos ler aqui. Maria Fernanda Mendonça Pereira. Sempre que for disposição alternada dos sítios, vai ser clivagem octaédrica? Não, não, depende da estrutura que você tiver. Se forem esses daqui, ó, esses daqui que estão tendo o mesmo tipo de estrutura, sim, aí você vai ter aquela clivagem octaédrica. Agora, se for um outro tipo de estrutura, não, né? Que nem aqui, ó, naquele outro caso, onde que era? Aqui a gente já falou alguma coisa assim hoje, não me lembro. Aqui, ó, nesse caso aqui. Aqui não era mais uma clivagem octaédrica, né? E também tem uma orientação, uma ocupação, disposição alternada dos sítios. Então, nesse caso aqui, iria ser que tipo de clivagem? Eu não me lembro. Clivagem 0001. Se o material se o composto é trigonal, esse tipo de clivagem vai gerar que tipo de poliedro de clivagem? Vai ser o 0001. Vai ser um pinacoide, certo? Aquelas duas faces paralelas, uma a outra.
Então, você veja, o mesmo tipo de arranjo, mas... Não, o mesmo tipo de alternância, né, de vazios, mas a clivagem ficou diferente. Então, depende do seu tipo de estrutura. Era isso que você perguntou, Maria Fernanda? Acho que eu respondi, né? Acho que está certo. Acho que eu fui claro de explicar isso. Aí a gente estava falando da fluorita, então, clivagem octaédrica. Ah, aqui eu pus outra figura, onde está representada de uma maneira mais razoável, mais inteligível a estrutura da fluorita. E aí, aqui, do jeito que está desenhado aqui, eu vejo, então, melhor, né, que a estrutura tem esse arranjo, né, cúbico simples. Eu tenho flúor aqui, né, arranjado dessa maneira, e o cálcio ocupando aqui um vazio octaédrico. E aí eu vejo, então, olhando para esse desenho aqui, que eu tenho alternância de vazios. Ó, aqui um cálcio aqui, ali era para ter outro cálcio lá no meio, mas não tem. Aqui eu tenho um cálcio ali atrás, era para ter outro aqui na frente, mas não tem. Então, por causa disso, eu vou ter vazios de um certo tipo de... gerando um certo tipo de ordenamento e que vai causar, no final, aquela clivagem octaédrica ali. Ah, a Adriana passou para você aqueles sites onde tem estrutura cristalina, né? Passou, né? Aqueles sites, você vai no banco de dados de estruturas cristalinas, e você tem acesso em vários bancos de dados. Lá você pode pegar a estrutura de qualquer, achar, né, a estrutura de qualquer um desses minerais que a gente está falando, e vocês podem ficar girando o desenho, né? Girando. E na hora que você gira o desenho, aí você vai perceber melhor vazios, você vai perceber melhor ordenamento da estrutura, e aí você pode ver melhor lá onde ficam os planos de clivagem dos minerais, certo? Então, é um exercício legal de fazer. É interessante você ficar girando a figura, que é melhor do que você olhar ela assim só de um determinado ângulo. Aí é que tem do CSCL. Vamos fazer. O que vocês acham da gente fazer um intervalo e voltar daqui a 10 minutos para continuar essa história? Vocês concordariam com isso? O que está escrito aqui? Smorph Crystal. Tem um programa que chama assim. Eu não. Acho que nunca usei isso. Eu uso o Vesta. O Vesta. No Vesta, você pega qualquer estrutura que você tem lá no banco de dados e aí você abre. E aí, Smorph eu não conheço, mas deve ser parecido também, deve fazer a mesma coisa. E aí vocês ficam girando a estrutura e para entender melhor como que elas funcionam, certo? Vamos então fazer um pequeno intervalo. Aí às 9h08 a gente volta aqui e continua a história da gente. Ok? Tudo bem? Ok. Maria Fernanda disse ok, então vamos fazer o nosso intervalo. Até já, então.
Oi? Estamos presentes já? Ainda não. Sim, olha, Camila já voltou, a Karina já voltou. Muito bem. Maria Fernanda também. Muito bem. O que a gente estava falando antes do recreio? Ah, estava falando da classificação do Lima de Faria, né? Desses simbolinhos que eles usam, que ele usava, né? Já morreu. E o que significa isso, né? Aí a gente está vendo vários tipos de estrutura, de vários compostos simples, né? Simples, só com dois, dois elementos na fórmula, né? E agora vamos falar do cloreto de césio. O que fala aqui de interessante? Vamos ver. Olha, o ânion está no arranjo de cubos simples, né? O arranjo cúbico simples, e o cátion ocupa, obviamente, posições cúbicas dentro da estrutura, com coordenação 8, né? Nada de estranho, olha. Estrutura cúbica, e aí diz aqui, ó. Então, o césio ele vai estar envolvido por 8 cloros, né? Aí a ocupação, então, é 100%, claro, para um, né? Que é o que dizia naquela tabela da gente. Para cada ânion, eu vou ter possibilidade de colocar um cátion em posição cúbica. Então, tá certo, né? Tudo bem. E aí, aqui tem alguma observação. O que fala aqui? A ligação é fortemente iônica, ou seja, a diferença de eletronegatividade é 2,3. Os sítios catiônicos cúbicos, esse é o poliedro de coordenação, estão todos ocupados, compartilhando faces. Olha só, eu vou ter um cubo grudado no outro, compartilhando faces. Aí tem aquela regra de Pauling, né? A regra de Pauling, que fala, olha, não deve compartilhar faces, viu? Porque isso vai tornar a estrutura instável. Mas aqui diz por que é possível. Isto só é possível porque o número de coordenação é alto e a carga do cátion pequena. A nuvem, a nuvem eletrônica dos ânions de cloro separa com eficiência os cátions, diminuindo a repulsão entre eles. Olha só. Então, apesar de os poliedros de coordenação, que são cubos, estarem grudados um no outro, né, unidos, você tem valores baixos de valência, né? Césio é mais um, né? A valência do césio é mais um, do cloro é menos um. Então, apesar de eles estarem compartilhando faces, os poliedros, eles estão relativamente afastados, né? Não estão tão próximos assim, e como a carga é pequena, então eles aguentam, eles conseguem ficar numa estrutura desse tipo. Diminui a repulsão entre eles se toleram entre si. Aí diz que essa estrutura é adotada por compostos de metais alcalinos, né, que é a segunda coluna da tabela periódica, e os halógenos, que é a penúltima coluna 7A. Aí, então, aqui, ó, césio, bromo, césio com bromo, né? Bromo é parecido com cloro, quimicamente. O iodo também, ó, outra vez o césio. E agora aqui, ó, não é mais um cátion, né? Não é um cátion, é um agrupamento catiônico. Você tem mais de um tipo de cátion, né? Nitrogênio, envolvido por quatro hidrogênio, mas isso daqui vai se comportar como se fosse um único cátion. Hidrogênio é muito pequeno, né? O hidrogênio vai ficar em volta do nitrogênio, o nitrogênio envolvido por 4 hidrogênios. Isso daqui vai funcionar como se fosse um único césio, né? Césio é grande, essas coisas são pequenas, relativamente pequenas. Então, você vai ter estruturas desse tipo que vão funcionar igualmente essa estrutura do cloreto de césio. Ok? Aí, vamos ver se eu trouxe figura disso. Ah, eu trouxe a figura. Aqui está a foto. E aí você vê, então, que... Onde está aqui? Aqui está uma célula unitária, né? No meio eu vou ter lá o meu césio.
E aí a gente vê, olhando o desenho, que os césios, que os átomos de césio vão estar relativamente espaçados. Não, para aqui tá césio, está aqui, está no limite, né? Aqui o césio aqui é o cloro. Não, o verde é o césio. Aqui está o césio, aqui está o cloro. Então, o cloro está no limite, né? Nos limites, tem razão. Aí você tem aqui o césio em verde, e apesar de eles serem cátions, eles têm valência não muito grande, né? E eles estão relativamente espaçados, apesar de todos os cubos estarem próximos, estarem compartilhando faces, né? Olha, que são faces compartilhadas pelos cubos, o que contraria aparentemente aquela regra do Linus Pauling. Mas então é isso. Aí aqui tem outra vez desenhado, né, em outras cores, de uma outra maneira, para ficar aparentemente mais claro, né? E, bom, aí eu preciso perguntar para vocês resolveram toda a lista 2 de vocês, a lista de exercício número 2? Eu estou terminando. Ah, muito bem. Porque vocês tinham me falado uma vez, eu acho, que queriam uma aula de revisão da lista 2, vocês iam trazer os seus problemas, seus dramas. Então, um dia vocês façam isso, porque a gente vai... tentem resolver a lista 2, anotem os problemas que vocês têm, tragam aqui para a gente conversar a respeito. Olha aqui, o Arthur Rodrigues da Silva ainda não terminou. Então, por favor, porque a gente já vai começar a resolver a lista de exercício 3, que você já tem possibilidade de resolver a lista 3. É claro que vocês podem deixar tudo para a última hora, né? Nunca façam hoje aquilo que vocês podem fazer amanhã, mas aí depois fica mais difícil, né? No fim do ano, lá Natal, Ano Novo, aí vocês ainda fazendo as listas de exercícios, se preocupando com isso, né? Então vamos começar a falar um pouquinho da lista de exercício 3 e de alguns exercícios que vocês já podem resolver. A gente não vai resolver eles todos aqui, né? Mas a gente vai conversar um pouco, discutir, ver alguns caminhos, algumas orientações de como resolver os exercícios da lista 3, certo? Que trata de cristaloquímica, a relação entre a química e as estruturas cristalinas. Aí, vocês já têm essa lista, né? Vocês já devem ter baixado no computador de vocês. Aí vamos ler aqui o exercício 1. Alguém gostaria de ler para a gente o exercício 1? Vamos ver quem gostaria de ler esse exercício 1 aqui. Vamos ver quem está aqui na lista. Vamos ver aqui. Maria Fernanda Mendonça Pereira. Tudo bem, Maria Fernanda? Vamos ver se ela tem microfone. Oi, professor. Desculpa, deu uma travada aqui. Não, sem problema. Dá para ouvir? Dá, tá perfeita a sua voz. Bom, 1. Compare as características gerais das ligações químicas metálicas, covalentes, iônicas e de Van der Waals. Destaque 3 propriedades físicas relevantes esperadas em cristais nos quais predomina cada um desses tipos de ligação, exemplificando com minerais, nome, composição química, grupo espacial, nos quais cada determinado tipo de ligação química ocorra em evidência, e com as respectivas propriedades físicas relevantes arroladas. Muito bem, parabéns. Vejam que leitura excelente. Vejam quanta coisa que a gente vai ter de responder numa única pergunta, né? A gente pega uma pergunta desse tamanho assim, aí começa a responder, esquece metade, né, pelo meio. Então, a gente precisa ver exatamente tudo que está pedindo aqui, para a gente não ficar só com metade da resposta respondida, né? Aí, diz aqui, ó, que tem essas ligações químicas, são metálica, covalente, iônica e Van der Waals. A gente conversou um pouco sobre elas, né? Não muito, mas a gente conversou um pouco sobre elas. Vocês devem ter estudado isso quando fizeram cursinho, né? Alguma coisa assim. Mas lá a gente aprende muito parcialmente, né?
a gente aprende no cursinho, por exemplo, que a ligação ou é metálica, ou é covalente, ou é iônica. Existem os compostos que são totalmente covalentes, totalmente iônicos, totalmente não sei o quê, mas na verdade não, né? Normalmente são coisas intermediárias, né? Os compostos, em geral, têm ligações de diferentes tipos. No mesmo composto tem uma ligação que é covalente, outra que é iônica, outra que é Van der Waals, coisas assim. Em geral, a gente não estudou isso no passado, e nos minerais a gente vai ver que vão ocorrer coisas assim, né? Coisas intermediárias. A ligação é parcialmente iônica, parcialmente covalente. A gente viu uma tabela, um gráfico, né? A gente tem um gráfico para determinar o quão iônica é a tendência de uma ligação ocorrer e assim por diante. Por exemplo, na grafita, né? A gente viu que tem essas ligações de Van der Waals entre camadas, e você tem ligações covalentes muito fortes, intracamadas, né? Isso vai fazer com que o mineral tenha propriedades, por exemplo, planos de clivagem. E aqui está perguntando, ó, destaque 3 propriedades físicas relevantes esperadas em cristais, nos quais predomina cada um desse tipo de ligação. Então, aqui já está falando, olha, predomina um tipo de ligação, quer dizer que no mesmo composto, no mesmo cristal, eu posso ter ligações de tipo diferente. E aqui diz, ó, exemplificar com minerais, e pergunta não só o nome, mas para você falar a fórmula dele, e para falar também o grupo espacial dele, quanta coisa, né? Nos quais cada determinado tipo de ligação química ocorre em evidência com a... Aí diz aqui, compare as características gerais. Então, eu trouxe umas tabelas aqui, algumas que a gente já viu, onde falam dessas características, né? O que é uma ligação iônica, ela ocorre entre que tipos de elementos da tabela periódica. A iônica, a covalente e a metálica aqui. Essa tabela fala muito pouco, essa fala um pouco mais, então aqui já fala, por exemplo, sobre a condutividade elétrica, né? Como que uma ligação iônica se comporta quanto à condutividade elétrica, né? E aqui diz também... aqui é para ver o caráter iônico das ligações químicas. Então, aqui, quando ela tende a ser covalente, quando ela tende a ser a iônica, pela diferença de eletronegatividade, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais a ligação tende a ser iônica. E senão ela vai ser ou covalente ou metálica, né? Depende de que elementos que vão estar participando. E aí eu trouxe essa figura aqui, onde tem a resposta para quase tudo aquilo que está perguntado ali. Então, diz aqui, ó, ligações iônicas, ligações covalentes. Aqui está um barulho, vocês estão ouvindo aí? Vocês ouvem o barulho aí? Estão podando a grama aqui. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e Van der Waals. E aqui está falando aqui quanto à força de ligação, dureza, ó, tá vendo a dureza, né? Como se comporta a dureza em compostos desse tipo, comportamento elétrico dos compostos, comportamento térmico, né? Ponto de fusão, solubilidade, sobre o tipo de estrutura que vai ser gerada. E exemplos, olha aqui, ó, tem os exemplos de minerais onde as ligações são principalmente iônicas. E a gente já falou da halita, né? Cloreto de sódio, a fluorita, fluoreto de cálcio, e diz que a maioria dos minerais tem ligações desse tipo. Ligações covalentes, olha aqui os exemplos. Diamante, que a gente já falou, a esfalerita. Esfalerita que tem a mesma estrutura que o diamante, né? Onde metade dos átomos de carbono são substituídos por zinco e metade são substituídos por enxofre. As propriedades são realmente parecidas. Você tem cristais de esfalerita, onde você percebe aquele brilho diamantino, aquele brilho muito forte do diamante, né? E aí tem aqui outras coisas, que as moléculas de O2, as moléculas orgânicas, aqui não são mais minerais, né? As ligações metálicas, olha os exemplos, né? São aqueles compostos como cobre, prata, ouro, né? Minerais que são compostos apenas por um elemento químico.
E ligações de Van der Waals, onde vão aparecer, são aquelas ligações fracas, residuais, como está escrito aqui. Aqui no enxofre, compostos orgânicos. Na grafita, olha, grafita, né? Compostos orgânicos. Então, por favor, leiam essa tabela, tentem ver alguma coisa interessante aqui para vocês poderem responder essa pergunta aqui, né? Dizer as propriedades físicas relevantes esperadas em cristais nos quais predomina cada um desses tipos de ligação. Aí estão aqui as propriedades que são geradas quando as ligações são principalmente de cada um desses tipos, ok? Então, aqui eu trouxe também umas tabelas, vocês vão achar aí pela internet as principais características de substâncias metálicas, por exemplo, né? Mas aí, cuidado, né? Na internet vocês acham muita coisa. Por exemplo, o brilho. E o que ele fala do brilho aqui, né? Então, vocês precisam explicar que vai ter um brilho metálico, um brilho muito intenso, né? A luz vai ser totalmente refletida, a luz não vai ser transmitida através de um composto metálico, tá? Então, cuidado na hora que vocês forem responder perguntas de serem completos, não serem assim. Eu falo, brilho, né? E aí, bom, então, vocês têm as características de substâncias metálicas, substâncias com ligação covalente, em geral, alta dureza, olha, ligações muito fortes, né? O diamante, né? Ligações covalentes muito fortes, dureza na escala de Mohs, 10. Então, alta dureza, mas também alta fragilidade, né? Com martelo você destrói eles, e assim por diante. Depois vocês leiam isso daqui. Aí vocês vão chegar na pergunta 2. Pergunta 2, né? Que orientação a gente pode falar sobre a pergunta 2? Professor, o que? Coeficiente de expansão térmica. É quanto o material se expande quando você aumenta a temperatura. Eu não sei dizer mais do que isso, né? Mas as pessoas medem isso, principalmente quando você vai usar um composto sintético para uma aplicação, colocar lá você sintetiza o material e você vai usar ele para colocar lá num celular, por exemplo, né? Você precisa saber se ele vai se expandir quando esquentar, quando aquecer. Então, tem medidas para isso, eu não sei como que é feito isso, mas acontece, né? Você tem um composto cristalino, aí se aumentar a temperatura, ele vai mudar o seu volume, né? Ele vai se expandir, mas eu não sei dizer mais que isso. Aquela coisa de dilatação, sim, mesma coisa, né? Expansão térmica, se dilata por causa do calor. Ok? Aí chegou na pergunta 2. Os minerais metálicos da classe dos elementos nativos e das ligas metálicas, ou seja, compostos onde você vai ter ligações metálicas, né? Por isso, minerais metálicos, brilho metálico, se arranjam segundo 3 tipos de empacotamento. Falamos disso, né? CCP, HCP e SCP. Aí começam as perguntas aqui. Ilustre, através de desenhos esquemáticos e ou tridimensionais, a diferença entre esses empacotamentos. Parece fácil, né? Em termos de arranjo atômico planar e de empacotamento. Como são os planos, né? Lembra aquele arranjo de laranja, né? Nas caixas da feira? E empacotamento. Ou seja, empacotamento, você vai colocar uma camada de laranja num certo arranjo, e depois a de cima vai estar na mesma posição, numa posição diferente. Aquilo de A, B, C, aquelas coisas lá. Aí diz aqui, indique para cada caso a respectiva célula unitária, o grupo espacial, o número de coordenação e os interstícios existentes na estrutura. Quanta pergunta, né? Mas a gente já conversou sobre tudo isso. A gente tinha esses desenhos, olha aqui, ó. Aqui é quando você empilha aqui esferas perfeitamente iguais, num arranjo compacto, mais compacto possível. Aqui elas estão numa determinada posição,
As de cima estão numa posição que você vai chamar de B, né? Alternada da A, B. Depois a terceira camada, você vai colocar exatamente como estava essa primeira aqui. E aí, aqui é uma estrutura cristalina, onde você tem os seus átomos. Aqui é um retículo cristalino, ou seja, uma representação dessa estrutura. Aí, quando você fizer isso, no final você vai ter uma estrutura desse jeito, que você vai separar uma célula unitária que é hexagonal. Olha aqui o ângulo de 120 graus, né? Aí, lá na pergunta, você tem que falar disso, né? Que vai ficar um arranjo hexagonal, empilhamento AB-AB. Lá pergunta que tipo vai ficar de simetria na célula unitária. Aqui ficou muito pequeno, né? Mas aqui tem... Isso está na própria apresentação da aula. Aí tem a célula unitária aqui, hexagonal, número Z, a ocupação e o número de coordenação. Sempre que o empacotamento for o mais compacto possível, o número de coordenação vai ser 12. Por quê? Porque se você olhar num único plano, cada esfera aqui, ela vai ter 6 vizinhos, 6 ao redor dela, né? Você conta em volta, vai ter 6 vizinhos nesse plano. Depois, no plano de cima, você vai ver que vão ficar outros 3 e depois embaixo outros 3. Aqui não dá para ver direito, mas se vocês olharem as figuras da aula, vocês vão achar isso lá. Então, os vizinhos mais próximos vão ser 6 no mesmo plano, 3 no andar de cima e 3 no andar de baixo, que dá uma coordenação 12, que é o que está escrito aqui. Aí, bom, então isso daqui é hexagonal compacto, HCP, onde você põe empilhamento AB, AB, AB. Aí, você pode ter a segunda opção, você pega o A, você coloca em cima, a camada de cima, numa posição que você vai chamar de B. Aí, quando na hora de você colocar a terceira camada aqui no seu sanduíche, você não vai colocar onde estava o A, mas você vai colocar uma posição alternativa, porque você tinha buracos diferentes aqui, né? B, C, né? E aí você vai colocar numa posição alternativa, você vai ter um empilhamento A, B, C, A, B, C, A, B, C até infinito. Na hora que você começa a olhar essa estrutura cristalina e tentar procurar uma célula unitária adequada, né? Que células unitárias são aquelas mais adequadas, que têm mais elementos de simetria. Os elementos de simetria estão nos limites da célula, aquelas coisas que já conversamos muito sobre isso. E aí você vai ver que a sua célula unitária vai ficar desse tipo, uma célula cúbica de faces centradas, né? Vão aparecer eixos de ordem 4, aqui coisas diferentes. Aqui aparecia eixo de ordem 6, né? Eixo de ordem 6. Aqui não, aqui vão aparecer eixo de ordem 4. Tá bom? Então vai ser diferente. Só de eu empilhar diferente as mesmas esferas, eu fiz uma estrutura com simetria totalmente diferente, né? Aí perguntava lá aquelas coisas, né? O arranjo vai ser chamado assim, ó, CCP, ou também CFC, para falar que a célula unitária vai ter faces centradas, o empilhamento ABC, né? Já falamos, a célula unitária vai ser uma célula cúbica, com Z igual a 4, e coordenação 12, é o mesmo tipo de coordenação, né? São as mesmas esferas que eu estou empilhando. Eu vou ter outra vez 6 vizinhos no mesmo plano, no mesmo andar, 3 em cima e 3 de baixo. Z é a ocupação, quantas vezes o motivo de repetição aparece em uma célula unitária. Vamos tentar olhar essa figura, por exemplo, né? Por exemplo, olha aqui, é bom a gente olhar isso mesmo, né? Não deixar assim. Eu tenho aqui o meu motivo de repetição, que aqui no caso é um único átomo, né? A gente está tratando de estrutura metálica aqui no caso, então um átomo é o motivo de repetição. Então eu tenho o meu motivo de repetição nos limites da célula unitária. Quantos limites tem uma célula unitária? Ou seja, quantos vértices tem uma célula unitária? Quantos vértices tem uma célula unitária sempre? Vamos relembrar isso.
Quantos vértices tem uma célula unitária qualquer? 8, muito bem, 8. Aí a gente vai pegar esses 8 vértices, cada um deles tem um átomo aqui. Só que esse átomo, ele não pertence só a essa célula unitária, ele pertence a todas as células que estão aqui em volta. Ela vai pertencer a 4 aqui e 4 que estão em cima. Esse daqui, por exemplo, né? Esse átomo, ele pertence a essa célula unitária que está aqui, as outras 3 células unitárias que estão nesse mesmo andar e as 4 que estão aqui em cima. Ou seja, ele pertence a 8 células unitárias. Ou seja, apenas 1/8 desse átomo vai pertencer a essa célula. 1/8 só vai pertencer a essa célula. Assim, vai valer para todos os que estão no limite. Então, eu vou ter 8 vezes 1/8. No final, dentro dessa célula aqui, eu vou ter apenas um átomo que pertence a essa própria célula unitária. Então, Z, por enquanto, é 1, né? Mas acontece que eu tenho aqui todos os centros de face, eu tenho mais um aqui, né? Mas esse 1, ele não pertence totalmente a essa célula, mas pertence a ela e a essa célula e a célula vizinha. Ou seja, metade dele, ó, esse daqui, tá? Metade pertence a essa célula e metade não pertence. Todos eles vai acontecer a mesma coisa, né? São todos equivalentes. Então, eu tinha um átomo de Z, mas eu vou ter mais quantos átomos pertencentes a essa célula unitária? 6 dividido pela metade, mais 3, né? Eu tenho 1 mais 3, que vai dar 4. Então, Z igual a 4. Quer dizer que eu tenho 4 átomos que estão dentro dessa célula unitária, que pertence a essa célula unitária. Então, esse é o Z4 que está escrito aqui. É isso, Eduardo? Entendeu? Nós entendemos? Entendemos, isso. Então, tá bom. Então, Z é isso, é quantas vezes a unidade de repetição pertence à célula unitária. Aí eu tenho o terceiro tipo de arranjo, né? Que é aquele cúbico simples, onde você vai ter coordenação 8, né? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um determinado átomo, ele está coordenado por 4 em cima e 4 embaixo, ou seja, 4 vizinhos próximos. Aqui é a estrutura, aqui eles estão afastados, só para a gente entender melhor, né? Para visualizar melhor. Aí, bom, esse arranjo é chamado então de cúbico simples, é chamado de BCC também, né? De corpo centrado, ou de CCC, cúbico de corpo centrado. Aqui está em inglês, aqui está em português. São muitas letras, né, que a gente vai usar para essas coisas. A célula unitária vai ser do tipo I, de corpo centrado. Vai ser aí quando eu imaginar que tudo aqui é igual, né? Depois, quando eu começar a olhar os compostos iônicos, aí eu posso imaginar que o que está aqui no meio é diferente. E aí eu vou ter, então, vou fazer considerações diferentes no caso. É que o Z vai ser igual a 2. Por que o Z é igual a 2 aqui nesse caso? Expliquem para mim. Por que o Z é igual a 2? Vamos pensar aqui. Por que está escrito lá que o Z é igual a 2? Expliquem para mim. Ou escrevam ou abram o microfone. Um dos vértices e um no centro. 1/8 vezes 8 igual a 1. Mais um no centro. Muito bem, olha a explicação perfeita aqui. Do Pedro Henrique Mansano Fernandes e do Eduardo Shinsu Ikehara. Muito bem, então é exatamente isso, por isso que o Z aqui é igual a 2, a coordenação é 8, já falamos. Tudo bem aqui dessa pergunta? Então, o que vocês têm que fazer? Vamos relembrar aqui. Para vocês fazerem alguns desenhos mostrando empilhamento A, B, C, A, B, né? E depois aqui dizer aqueles números que a gente já falou aqui, que tipo vai ser a célula unitária, grupo espacial, que já está escrito lá, o número de coordenação, ou seja, a gente quase resolveu tudo aqui, né? A gente não falou muito de interstício,
Mas aí os interstícios a gente já viu na aula de hoje, né? Aquela tabela. Cadê aqui os interstícios? Na hora de falar interstício é para vocês falarem essas coisas aqui, ó. Essas coisas aqui, lembrando dessas figuras que estão aqui. Tá? Interstícios octaédricos, interstícios tetraédricos, quanto que eles vão aparecer em cada estrutura. Que é a mesma coisa, né? Para o CCP, para o HCP, SCP já é uma história diferente. Então tá, a gente respondeu. Tá. Sim, não, cadê? Essa era a pergunta 2, né? Então agora vem a pergunta 3, tá certo. Vamos olhar a pergunta 3, o que fala aqui, ó. Faça projeções planares sobre o plano 0010. O que será isso? O que será o plano 0010? Que desespero que dá isso, a gente fica desesperado. O que quer dizer o plano 0010? Digam para mim. O que é isso? Vamos pensar. Como a gente pensa nessa aula, né? O que é o interstício? É a mesma coisa que sítio? Sim, é a mesma coisa, Maria Fernanda, é a mesma coisa. Vazios, né? Às vezes a gente pode falar vazio quando não tem nada ocupando ele. São os espaços disponíveis para você colocar os seus elementos na estrutura. Aí... Fala, Camila. O 001 seria o pinacoide, né? Sim, pode ser um pinacoide, exatamente. Às vezes pode ser um pinacoide, às vezes não, né? Mas você está querendo dizer que é 001 é o plano que intercepta o eixo C ou o eixo A3, né? Depende da sua estrutura, ou C ou A3. Então é o plano que intercepta isso, mas e aquele zero que está lá? O que quer dizer o zero? Sei não. Ah, então vamos ver aqui. Vamos olhar um desenho. Aqui, ó, uma célula unitária, né? Uma célula unitária qualquer. Então, aqui é uma célula cúbica. Aqui eu tenho A1 para cá, A2 para cá e A3 para cá. Então, aqui é um plano 001, que é um plano que está interceptando aqui o A3, né? No caso. Aqui embaixo também é um plano 001, porque também está interceptando o A3, e é paralelo ao A2 e é paralelo ao A1. Só que esse daqui de baixo, ele está na posição 0 de A3. Esse daqui está na posição 1 de A3. Então, esse daqui é o plano que eu vou chamar de 0010. Esse daqui eu vou chamar de 0011, tá? Então, são isso que quer dizer 0010. E aqui está uma projeção. Bom, mas vamos ler a pergunta inteira. Então, isso que quer dizer 0010, aquele plano que eu mostrei para vocês lá. Aqui dizem escala adequada. Escala adequada quer dizer se as 3 dimensões forem A, eu não posso fazer um poliedro que seja desproporcional, né? Uma direção A diferente de outra direção A, diferente de outra direção A. Então, isso que quer dizer escala adequada. Das estruturas cristalinas, é a mesma coisa que falar que o plano é 00. Não. Esses nomes de 00 menos 1, a gente só vai usar quando a gente está falando da simetria externa, quando a gente está falando de são convenções, hein? Convenções. Quando a gente está falando de estrutura cristalina, a gente não fala de plano 00 menos 1 nesse caso. Tá? Então, são convenções, né? Maneiras de pessoa falar as coisas. Aí, estruturas cristalinas dos seguintes minerais. Olha, aqui tem vários minerais. Para as dimensões das células unitárias e demais informações necessárias, consultar Klein-Ulrich. Vocês têm esse livro, né? Eu acho, em PDF. Vocês têm esse livro? A Adriana passou para vocês?
Acho que sim, vocês devem ter. Depois, se vocês não tiverem, por favor, me avisem que eu procuro aqui, eu ponho para vocês, se vocês ainda não tiverem. Eu não sei se eu tenho esse também ou tenho um outro parecido, mas tudo bem. Porque mudou de nome, né? Ele mudou de nome, é uma edição mais nova, mas tudo bem, vocês vão achar essas coisas. Ah, outra coisa, essas informações aqui que vocês não precisam realmente consultar esse manual de mineralogia, nem nenhum outro livro. Vocês vão na internet, tem o site do Mindat. Mindat. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Não sei, acho que eu já até falei isso para vocês, né? Mas nesse site aqui, ó, Mindat, é mindat.org, vocês vão encontrar todas as informações de todos os minerais, viu? Ele é muito atualizado até com as coisas mais recentes, mais recentemente publicadas. Aí, bom, então vocês acham as propriedades e aí você tem que fazer a projeção da estrutura. Aqui diz, ó, do ferro nativo, ouro nativo, diamante, halita e fluorita. Já falamos de todas essas estruturas, então vocês já conhecem todas elas. Aqui, por favor, apaguem. Isso daqui é um exercício antigo. Apaguem esse nome Camacita foi abandonado, viu? Foi desacreditado. Porque é assim, cada mineral precisa ter um único nome, não pode ter sinônimos, porque isso vai confundir a literatura, né? Imagine uma pessoa com 2 nomes diferentes, isso vai confundir. Então, no passado, pessoas davam nomes diferentes para um mesmo mineral, o que causava uma desorganização muito grande. Aí apareceu uma sociedade, Associação Mineralógica Internacional, IMA, que começou a regularizar isso, né? Aí a primeira regra é: cada mineral deve ter apenas um nome, o que é bastante lógico, né? E aí esse mineral ferro, ele era chamado dessa maneira também, camacita. Aí precisaria escolher qual nome vai ficar válido, ferro ou camacita. Aí ficou ferro, porque ferro era o nome mais antigo, foi dado anteriormente ao mineral. Então apaguem esse nome porque eles já não existem mais, por favor. Bom, mas então eu vou ter que fazer um desenho da estrutura projetada num plano do ferro. Aqui diz a estrutura dele aqui. Ferro com essa estrutura, ó, CCC. É aquele arranjo cúbico simples, né? Vamos procurar para ver o que quer dizer esse CCC. São tantos nomes, né? Aqui, olha, CCC, cúbico de corpo centrado. Exatamente, vejam que... Olha o símbolo do grupo espacial, I. I quer dizer cúbico de corpo centrado realmente, né? E aqui, esse símbolo de grupo espacial quer dizer que realmente é cúbico, né? Porque o segundo, como vocês já falaram, o segundo membro do símbolo é o número 3. Aí, então, você tem que desenhar o ferro, ouro nativo, cúbico de face centrada. Olha, já é diferente, hein? E tá aqui, ó, o F, né? Também é cúbico. Esse daqui é o diamante. Diamante também é de face centrada. Só que o diamante é ligeiramente diferente, ó, porque vão aparecer mais átomos de carbono dentro da célula, além daqueles que ficam nos limites da célula e ficam na posição, no central de cada uma das faces. Vai ter ainda átomos na posição 1/4, 1/4 e 1/4. Aí, ele diz aqui, ó, da halita, que já é um composto iônico, que eram todos elementos nativos, então eram todos iguaizinhos. Aqui é um composto iônico. Na hora que eu fizer esse desenho, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tenho que falar quem que é sódio e quem que é cloro. Eu não posso pôr um monte de átomo lá e não dizer quem que é o sódio e quem é o cloro. Isso acontece muito, muito em provas de vocês, né? De fazer o desenho sódio, desenho cloro, mas não diz quem é quem. Então fica errado, né? Porque eu preciso saber quem é cada um. Aqui outra vez, ó, CFC, cúbico de face centrada, ó, tem tudo F aqui dizendo isso. Esse daqui já é um arranjo cúbico simples, né? CaF2, que é da fluorita.
Aqui a ocupação é parcial, né? Não vão ser todos os octaedros todos os cubos que vão estar ocupados. Mas então eu vou me pôr a fazer esses desenhos. E você já tem todos esses desenhos mais ou menos feitos nas apresentações do PowerPoint que eu passei para você. Por exemplo, o cubo, né? O ferro nativo, ó, arranjo de cúbico, né? De corpo centrado. Você já tem desenhado isso lá, ó. Cúbico e corpo centrado, ó, que é BCC, também chamado de CCC, que são sinônimos. E aí você tem, se você for olhar aqui esse desenho aqui, né? Essa face aqui de baixo, que é 0010, então você vai projetar esses 4 átomos que estão aqui em volta, aqui os 4 que estão aqui. Você não vai pôr número nenhum neles. Por quê? Porque quando você não põe número nenhum, você já quer dizer que eles estão na posição 0 e 1 da sua célula. 0 e 1. Altura 0, altura 1. Então, você não põe nada. E aí você vai desenhar esse que está aqui no meio, né, em coordenação cúbica. Tem 8 átomos iguaizinhos a ele, em volta. E você vai ter que dizer que ele está na altura meio, né? Senão eu não vou saber. Tem que falar que ele está na posição meio. E são todos iguais, que é o ferro. Essa é a estrutura do ferro, ferro nativo, ferro metálico, certo? Então, simplesmente vocês vão fazer esse desenho para o ferro. Aí depois vem o ouro. O ouro já é diferente, né? Então, vamos ver se eu tenho desenho aqui. Ó, ouro, esse tipo de arranjo, olha. CFC, cúbico de face centrada. Então, é que eu tenho a célula, né? De face centrada, onde eu tenho os átomos nos limites, e tenho no centro de cada uma das 6 faces. E aí eu vou ter que fazer esse desenho aqui, ó. Esse desenho. Então, olha, aqui eu coloquei os que estão no limite, são esses que estão aqui, né? Eu não coloquei o 0 e o 1 aqui, porque não precisa, porque eu já sei que todos eles vão estar na altura 0 e na altura 1. E aí eu vou colocar, vou desenhar esses que estão no centro da face também, né? Porque eu tenho aqui átomos de ouro no centro de cada uma das faces. Aí esses 4 que estão aqui na metade da célula, né? Na altura meio, são esses 4 que estão aqui, ó. 4. Só que eu tenho mais 2, né? Esse que está aqui embaixo, esse que está aqui em cima, estão na posição 0 e 1. Aqui, ó, né? Posição 0 e 1 aqui. Então, esse daqui é o desenho que vocês vão ter que fazer para o ouro, porque essa é a estrutura do ouro. Ok? Aí, o que mais que era aqui? Diamante. E o diamante, nós já falamos bastante do diamante, né? O diamante está aqui, ó. O diamante está aqui, a célula unitária do diamante, onde ela é também de face centrada. Eu vou ter exatamente aquilo que eu tinha no ouro. Mas eu tenho também alguns outros átomos aqui no meio, né? Esses 4 que estão aqui, ó. Então, aqui, esse primeiro aqui está na altura 1/4, né? 1/4. Depois eu vou ter outro lá na posição 1/4. Eles estão alternados, né? 1/4, 1/4 e 3/4, 3/4 aqui. Aí, bom, todos já dissemos o 0 do meio, né? Do 0,5 a gente já desenhou para o ouro e é igualzinho. E aí eu vou colocar esses outros 4 átomos de carbono que aparecem aqui no meio, ok? Aí tem alguma explicação aqui em cima, mas isso a gente já leu e já falou outra vez, né? Que as ligações são muito fortes, e tem alta dureza o mineral por causa disso. E acho que era isso que tinha que falar do diamante. Aí vamos ver a halita e a fluorita. A halita nós já olhamos também, já falamos até hoje, nós já falamos da estrutura da halita. Então, tem o cloro aqui, esses átomos verdes e grandes, e tenho aqui o sódio, que está em posições octaédricas, né? Coordenação octaédrica. Aqui tem o desenho maior da estrutura,
E tem aqui o poliedro de coordenação com sódio envolvido por 6 átomos de cloro, né? 4 num plano e 1 embaixo, 1 em cima. E aí, então, aqui eu não fiz o desenho, mas vocês fazem o desenho facilmente da projeção aqui nesse plano que está aqui embaixo. Eu não coloquei, olha só, para vocês fazerem. Então, aqui o NaCl e depois vem a fluorita. A fluorita, onde você vai ter... Aqui está desenhado o cálcio. Ah, tem aquela outra estrutura, aquele outro desenho que é melhor para vocês olharem. Tá, espera um pouquinho aí que eu... Um minuto. Pronto. Vocês estão enxergando aí? Estou procurando um desenho melhor aqui da fluorita para a gente enxergar melhor. Essa representação da fluorita é melhor para vocês fazerem, onde vocês veem que tem os vazios orientados dos átomos de cálcio. Mas então, eu não coloquei isso, mas vocês fazem esse desenho lá facilmente, ok? E aí... Estava aqui... Tem que desenhar a fluorita. Depois vocês vão ter de responder perguntas, né? Não basta fazer aqueles desenhos, mas vocês têm de fazer isso, mas vocês sabem fazer facilmente. O conteúdo atômico da célula unitária em cada caso. Então, vocês vão ver lá quanto de átomos vocês têm dentro de uma célula unitária, aquele valor de Z, né? Aí, quais os números de coordenação adotados pelos elementos? Isso também vocês já estão cansados de fazer, né? Número de coordenação. Aí, que tipo de ligação química predomina em cada um desses minerais? Também vocês sabem fazer isso, né? Vocês calculam aquela diferença de eletronegatividade para saber se a ligação é iônica. Às vezes, quando você tem só um tipo de metal, vocês vão falar que a ligação é metálica. No carbono, vocês falam que é uma ligação covalente. No diamante, né? Aí, classifique-os com base nisso, em função da sua condutividade elétrica, condutores, semicondutores, isolantes e condutores iônicos, justificando. Isso também está explicado naquela... Tá aqui. Aqui, ó, por aqui fala essas coisas aqui, né, de condutividade elétrica, ó, tá vendo? Condutividade elétrica que está explicando para quando vocês forem responder aqui. Mas depois vocês ainda vão acabar de fazer a lista 2, e vocês vão começar esse sumário de algum livro. Eu tirei da internet, mas ele é de algum livro, sim. Agora, qual livro eu não me lembro nesse momento. É de algum livro, talvez naquele livro aquele que foi citado agora há pouco aqui. Agora perdi. É Klein Ulbut. Eu acho que é daquele livro, mas aqui, ó, esse, eu acho que está nesse livro aqui, mas eu não tenho certeza também, tá? Porque foram feitas muitas edições, olha aqui, 19 a 21, tá? Então procurem por aí, mas vocês acham na internet também, e além disso, ela já está aqui para você, ok? Então, como é que estava aqui? Esse exercício é o 4, né? Bom, então aqui acaba o 3 acaba aqui, vocês respondem isso daqui. Assim como a gente vai tirar dúvidas no futuro sobre a lista 2, também depois a lista 3, conforme vocês vão respondendo, aí a gente também pode tirar dúvidas. E aí na semana que vem a gente vai tratar desse exercício 4 aqui, ó. Mas vejam que vocês já sabem tudo isso, olha só, esses símbolos, né? Vocês já conhecem todos esses símbolos. Então, vocês vão
resolver esse exercício 4. A semana que vem a gente conversa mais sobre ele. E tem um monte de pergunta aqui, ó, A, B, C e D, sobre esse próprio exercício. Então, a aula de hoje acaba por aqui. A gente continua esse assunto na aula que vem. Tudo bem para vocês? Espero que tenham gostado do assunto, tenham ficado felizes com as estruturas cristalinas. E aí a gente já pode interromper por aqui. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Até a próxima aula. Obrigada, até a próxima aula. Até sexta-feira, então. Até sexta, professor. Bom descanso. Tchau, até lá. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Eu vou desligar aqui. Interromper gravação.